pessoal, no último vídeo a gente mostrou como instalar o DBT, como configurar o projeto. O que a gente não mostrou é como configurar profiles.yml, que é o arquivo que a gente conecta com o nosso DW. Então aqui a gente começou, por exemplo, a gente vai criar um profile Northwind Shop, que é a loja que a gente está fazendo o trabalho. O primeiro elemento aqui é o target, que ele vai definir o seguinte: cada uma dessas entradas aqui no YML, dev, a gente pode fazer várias aqui, prod, etc. Para qual, quando a gente selecionar o dev, ele vai utilizar essa conexão aqui. Geralmente a gente vai trabalhar em dev sempre, até que a gente valide o projeto e apresente para o cliente ou para o gestor de projeto, para quem tiver poder de decisão aqui, para validar e mudar isso para prod, que seja desenvolvimento e produção, né? São termos de desenvolvimento de software aqui. Então quando a gente estiver em dev, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o tipo da conexão e aí cada tipo de DW vai ter informações diferentes, e isso a gente pode consultar no próprio site do DBT. O método de conexão, então aqui a gente vai usar a conta de serviço, service account. Aqui a gente vai dar, por exemplo, o caminho para a nossa chave da conta de serviço, ou seja, eu botei aqui na própria pasta do DBT, do ponto DBT, né, que é a pasta padrão que ele lê. O nome do projeto, esse dado vem lá do BigQuery, que a gente tem que procurar lá. Então cada um de vocês vai ter um nome de projeto diferente. O dataset no BigQuery é como se fosse o nome do banco de dados, onde vai ser criados os modelos. E aqui a gente geralmente vai trabalhar com o nosso nome, então porque cada desenvolvedor, cada analista, engenheiro de analytics que tiver esse projeto vai ter seu próprio ambiente, então a gente não vai conflitar, ninguém vai criar um modelo em cima do outro. Isso aqui, threads é uma questão de performance, timeout também, caso a internet trave ou o modelo é muito grande, evitar que fique com a conexão pendurada. E outras informações aqui de metadados que não são tão importantes. Então a gente fez aqui, criamos Northwind Shop dentro do nosso arquivo Profiles. Vamos voltar aqui para o nosso project e a gente vai substituir no profile pelo Northwind Shop. Legal? Então a gente tem o projeto tutorial DBT, a gente pode até mudar esse nome agora para Northwind Shop, fazer um projeto de nome mais legal, parece a realidade. Essas outras informações não são relevantes para a gente nos projetos normais, é um uso mais avançado do DBT. A gente tem que substituir esse nome do projeto, name, aqui embaixo, nesse models, para garantir que funciona. E o que a gente vai começar? A primeira coisa que a gente vai fazer agora é configurar nossas fontes, ou seja, a gente quer pegar aquelas tabelas, dizer para o DBT que a gente quer aquelas tabelas que estão lá no nosso DW. Pedir orders, customers, aquelas tabelas. Como a gente faz isso? A gente vai fazer isso aqui através de um arquivo que a gente chama de arquivo sources.yml. E antes disso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai reestruturar essas pastas padrões aqui que o DBT criou. Então a gente vai deletar isso aqui. Ele cria alguns exemplos aqui, a gente não precisa disso. Vamos deletar. E eu quero deletar esse folder também. Legal. Então a gente vai criar agora, para facilitar, a gente vai criar duas pastas. Uma pasta chamada Marts, onde a gente vai fazer os modelos finais, fatos e dimensões. E uma pasta chamada Staging, que é como se fosse o nosso ambiente de desenvolvimento, um ambiente intermediário. Aqui existem diferentes formas de fazer, né? A gente geralmente trabalha com Marts e Staging, mas em alguns casos você também pode ter uma outra pasta chamada Sources, onde estão os modelos que conectam com a origem. Tá? Então a gente pode ter Marts, Sources, Staging e Marts. Depende do projeto, do tamanho da bronca. Isso serve muito para organizar o projeto, mas não altera em nada a forma como roda o projeto. Então eu vou apagar de Sources para deixar padronizado. Então aqui em Staging eu vou criar um arquivo sources.yml. Como que é esse arquivo? Né? Um arquivo yml, como mostrei aqui, é um arquivo que não tem um padrão, a gente tem que seguir um padrão, né, do que a aplicação lê. Para a gente não fazer cagada, a gente vai vir aqui no site do DBT, na hora de construir um projeto, ele tem aqui um exemplo. Então a gente vai pegar esse exemplo dele aqui. Vamos para a gente conseguir
colorir ele direitinho, vamos botar aqui, sources.yml. Hoje a gente vai botar isso na pasta do projeto. Certo. Então criamos aqui a pasta, o arquivo source.yml dentro da pasta staging. Ok, então a gente tem aqui algum exemplo de como a gente vai fazer. Manter aqui o nome, mas podemos fazer aqui Northwind IRP, que é o nome. Essa descrição ela vai ser usada na documentação depois. Eu vou falar que isso aqui é uma réplica do banco de dados usado pelo nosso sistema. Então, vamos mudar aqui. Deixar em inglês também é um padrão que nós trabalhamos, porque as ferramentas geralmente não gostam muito de acento, de coisas do português. Mas se vocês quiserem, geralmente dá para também testar e dá para usar o português aqui nessas documentações. Então aqui o que ele faz? Ele vai dizer, a source é o banco de dados, né, lá do DW. E depois as tabelas, são cada tabela que tem desse banco de dados. Então a gente tem a tabela de pedidos, que se não me engano não é o Order ID, então a gente vai ter que olhar aqui no BigQuery. Ó. A chave não é ID, é Order ID, então a gente vai botar aqui a chave. Para a gente documentar o que é aquela coluna. Então quando a gente fala assim, ó, coluna Order ID é a chave primária da tabela. E a gente vai escrever alguns testes aqui, que depois a gente vai entender por quê. A gente quer que seja único, que não seja nulo. Legal. Status. Temos status? Vamos olhar aqui, se a gente tem status. Não temos status. Não tem status nos nossos dados. Então isso aqui não precisa, também a gente vai evitar. Então legal. Então além de ordens, o que mais que a gente precisa para gerar, que a gente acha que a gente precisa nesse momento para gerar o nosso modelo conceitual? A gente precisa de clientes, precisa de produtos, precisa de shippers, né, que são os entregadores, e precisa de funcionários. Então vamos voltar aqui para o nosso esquema da Northwind e vamos olhar aqui. Bom, legal, a gente tem customers, tem shippers, tem suppliers, também não precisa, tem products. Então vamos colocar quais que a gente quer, que a gente acha mais, que por enquanto a gente acha que vai ser necessário utilizar. Né? Então a gente está em tables, a gente tem que só seguir aqui a mesma indentação, no mesmo espaço. Então a gente vem aqui, products, shippers, não, calma aí. Shippers, employees, o que mais que a gente tem ali? Customers, são os clientes. Shippers, employees, customers. E suppliers são os fornecedores. Então, vamos colocar tudo aqui por enquanto. Então, se a gente quiser descrever ela, a gente vai escrever assim. A gente vai fazer aqui, escrever uma description. Falar. This table contains information about products. Vou colocar em inglês. Ou colocar em português mesmo para facilitar. Então, vamos lá. Essa tabela contém informação sobre os produtos da Northwind. Então, vamos fazer o mesmo para as outras. Sobre os integradores da Northwind. Só desculpa aqui em questão de integradores que eu ainda não estou com o nome aparecendo na minha cabeça, o nome traduzido disso em português. Mas acho que vocês entenderam. Né? Os funcionários. Clientes.
Legal. Criamos aqui, né, as tabelas. Como que a gente sabe agora que isso está funcionando, né? Que a gente conseguiu conectar direitinho no DBT. Então a gente vai vir aqui e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai rodar um comando chamado dbt debug aqui no nosso terminal. Ó, que legal. Então ele falou o seguinte, a gente tem um arquivo profiles, a gente tem um dbt project e a gente tem a nossa conexão funcionando. Ok, connection ok. Mas legal, a gente conectou, mas a gente ainda não tem nenhuma, a gente não rodou nenhum modelo, a gente não tem nada feito. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer nosso primeiro modelo. A gente vai criar um modelo que basicamente pega os dados da source. Então, a gente vai criar um modelo que vai chamar sources, ou melhor, staging, products, ou .sql. Legal. Então a gente tem um modelo que o que a gente quer fazer aqui? A gente quer pegar todas as colunas da tabela de produtos lá do DBT e criar uma nova tabela no nosso DW. Então a gente vai pegar da fonte, a gente nunca vai escrever nada na fonte. Então a tabela os dados brutos estão lá, paradinhos, a gente não vai mexer neles. E agora a gente quer fazer uma cópia desses dados brutos para a gente começar a mexer. Como que a gente vai fazer isso? Existem várias formas de fazer isso em SQL. O que a gente gosta de falar é o seguinte. Essas ferramentas de DW modernas, elas são muito eficientes, elas aguentam muitos dados, elas são têm uma capacidade de processamento muito grande. Então, otimizar demais o SQL acaba deixando muito complexo o projeto para a gente economizar alguns segundos ali, 20, 30 segundos na hora de rodar o ETL, né, na hora de rodar todos os modelos. Enquanto que o tempo que um analista, que um engenheiro de analytics vai gastar para entender o que está acontecendo, vale muito mais dinheiro e demora muito mais. Então, hoje em dia a gente tenta otimizar não pelo SQL, mas pela leitura dos nossos modelos. Então, a gente vai usar muito o que a gente chama de CTE em SQL. O que é uma CTE? Em vez de a gente usar uma subquery, na hora de processar, a gente vai fazer uma arquitetura mais ou menos assim. Então, por exemplo, vou falar aqui, ó, with source as. O que a gente vai falar aqui? Eu quero selecionar todas as colunas e agora que entra a sintaxe do DBT. Então aqui a gente está com o SQL normal. Isso aqui é uma CTE. Sempre que a gente usa esse with algo, é uma CTE em SQL. Ou seja, um pedaço de SQL que a gente vai reutilizar mais para frente. A gente vai falar aqui, com as fontes, né, with source as, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a macro do DBT para falar, para o DBT vai achar a source para a gente. Então a source, a gente vai dizer qual é a source que a gente quer, então a gente vai usar Northwind RP. Então, do Northwind RP, que é a nossa fonte, a gente quer a tabela products. Certo? Então a gente vai pegar todas as colunas da tabela products do Northwind RP, e vamos criar um modelo chamado Staging Products. Isso que é importante, tá? O modelo que é gerado no banco de dados, no DW, sempre vai ser o nome do modelo SQL que está aqui. Então, stg underline products.sql, isso vai criar uma tabela stg underline products lá no nosso DW. Aí a gente tem que chamar isso no final. Então a gente vai falar assim, select star from source. Tá. Legal, fizemos um modelo. O que a gente vai fazer? Vamos rodar. A gente roda com o dbt run. Feito. Então ele pegou e falou o seguinte, olha, eu preciso rodar um modelo, achou um modelo, e ele vai listar todos os modelos e ele vai fazer um negócio chamado DAG. O que quer dizer isso? Por isso que é importante a gente usar essas macros, funções do DBT. Vai acontecer um projeto que a gente tenha centenas de modelos, dezenas, centenas de modelos. E esses modelos vão ter que ser rodados em sequência, ou seja, um depende do outro. Em SQL, para a gente fazer isso, a gente vai ter que rodar primeiro o stg products, por exemplo, para depois rodar o fato products, a tabela que vai fato produtos, que vai puxar disso. E a gente não precisa dizer para o DBT qual é a sequência, a gente só precisa dizer o que vem de onde.
e essa sequência é inferida pelo próprio DBT. Isso agora não vai ficar claro, porque a gente só fez um modelo, mas vai ficar claro nos próximos vídeos. Então a gente vai fazer aqui, ó, criamos o modelo, falou quando dá verde é que deu sucesso, e ele fala sempre que dá sucesso, quais que deram sucesso, quais que deram erro. E então o que a gente vai ter acontecido? A gente espera ter criado uma tabela, na verdade uma view, STG Products no nosso banco lá no DW. Em qual banco? Qual é o nosso banco de dados que a gente vai procurar? O que está escrito no nosso profiles, DBT Daniel, nesse caso. Então eu vou vir aqui, voltei para o BigQuery, vamos olhar aqui, vou dar um refresh. Ó, DBT Daniel. Fizemos essa novo dataset aqui, BigQuery, que é como ele classifica isso, que vai ter o quê? STG Products. Então, se a gente quiser ver ela aqui, ó, a gente vai botar aqui, select star. E ó, a gente tem a tabela de produtos da Northwind, sem nenhuma transformação. Então aqui são os dados exatamente iguais, devem ser exatamente iguais, os dados que estavam no nosso banco bruto, que é o Northwind ERP. Então a gente nunca mexe nesse banco bruto aqui, a gente só mexe no nosso próprio ambiente. Ok?